Profecias são as maiores enganações de Game of Thrones, tanto para a história quanto para quem assiste a série. A gente fica esperando que vai acontecer de um jeito, que vai acontecer determinada coisa, devido à profecia gerar expectativa, né? Mas aí chega na hora e é tudo diferente do que a profecia dava a entender. O exemplo notório disso foi a Arya ter matado o Rei da Noite no lugar do Jon Snow, que basicamente todo mundo pensava que ele faria isso. Então é uma armadilha que acaba formando a seguinte dúvida: a profecia do Aegon Targaryen foi cumprida, com a Arya Stark eliminando o Rei da Noite, ou ela ainda vai se cumprir na continuação oficial de Game of Thrones? Seria essa uma das ideias principais de Snow, um dos pilares da história? Fazer o Jon concluir a profecia do Aegon Conquistador? Claro que para isso, o Rei da Noite teria que ser revivido, mas tem pelo menos duas formas de reviver o Rei da Noite de maneira bem plausível. Eu já falei de todas elas aqui no canal, inclusive falei do vazamento que alega que o Rei da Noite vai sim retornar. O ponto é, a adaga ainda existe, ela tá lá com a Arya que tá viajando, e também existe um Targaryen vivo, que é o Jon Snow. Ele tem sangue Stark, mas também tem sangue Valyriano. Aliás, ele é a descendência mencionada na lâmina da adaga do Aegon Conquistador. Ele é porque só restou o Jon vivo. Então, em teoria, tem um Targaryen no mundo para realizar a Canção de Gelo e Fogo. Por outro lado, como eu falei, profecias são perigosas, porque nem sempre elas são literais, tem muita ambiguidade. E se o roteirista quiser, ele pode subverter total a nossa expectativa e criar alguma saída no roteiro que desfaz o que a profecia fala. Game of Thrones fez isso. Mas aí vem o Ryan Condal, criador da House of the Dragon, falar que profecias não precisam ser exatas o tempo todo. Ele disse isso. Tem uma entrevista que ele até fala que gosta que profecia seja confusa, porque para ele é divertido brincar com a profecia do Aegon, já que o espectador, a gente no caso, nós sabemos como essa profecia termina. Termina com a Arya matando o Rei da Noite e não o Targaryen. Mas na House of the Dragon, nenhum personagem sabe como termina. Então Ryan, e até o George Martin também já falou isso, eles falam que os Targaryen que sabiam dessa profecia do Conquistador, eles pensavam que a qualquer momento a escuridão podia chegar. Exatamente porque não tem data, Pode ser a qualquer momento. O Aegon, por exemplo, o dono da visão, ele que teve o sonho do inverno dominando tudo, na cabeça do Aegon, esse problema era tão iminente que ele precisava fazer algo a respeito rápido. E o que ele fez, a gente já sabe. O cara unificou Westeros para então todo o reino ficar junto e preparado para a longa noite. Só que o detalhe é que esse inverno não veio no tempo de vida do Aegon. O Rei da Noite só se tornou uma ameaça real na temporada 7, quando ele pegou o Viserion. Mas como o Aegon sabia que o sonho dele se tornaria real em algum momento, o Aegon deixou marcado na adaga a visão e profecia que ele teve. Assim ela foi passando de rei a herdeiro para o sonho não cair no esquecimento. O Ryan, ele gosta muito dessa parte dos White Walkers, isso é visível, tanto que ele levou isso para House of the Dragon. Ele uniu os White Walkers com a conquista do Aegon Targaryen e a adaga foi um meio de fazer essa união. E na segunda temporada da House que tá vindo, a muralha vai aparecer. Isso é basicamente confirmado já. É confirmado porque vazou no set de filmagem um pedaço dela construída, então é mais um elemento de Game of Thrones retornando. Lembrando que na House of the Dragon o Rei da Noite já existe, os vagantes estão tudo lá, eles só estão quietos. Mas por que eu tô falando de House of the Dragon se o tema é Snow, é a continuação? Então, essa revelação do sonho do Aegon que tá na adaga, isso é criação para o universo da série, não é do livro e nem foi o George Martin que teve essa ideia, foi o Ryan Condal. A única coisa que o Martin fez foi chegar e contar pro Ryan que o Aegon Conquistador era um sonhador, isto é, que o Aegon podia prever o futuro por meio de um sonho. O termo sonhador, significa isso. Essa é uma habilidade que alguns Targaryen têm. Viserys tinha esse dom, a Rhaena, filha dele, tem. Daenerys Targaryen, que nunca apareceu por viver na época de Valyria, também tinha esse dom. E aí, o Ryan pegou isso que o Martin falou, lapidou a ideia inicial e adicionou um baita peso dramático em cima dessa ideia, fazendo o Aegon sonhar com o inverno e a escuridão. Isso que motivou o Aegon a conquistar os 7 reinos. Mas o Martin não falou que o Aegon sonhou com o Rei da Noite e escuridão. Portanto, sabendo que foi uma criação para o universo das séries, isso é quase um incentivo e uma solução óbvia para a continuação de Game of Thrones, porque a ideia tá na mesa, tá ali. É lógico que o Ryan não teve essa ideia da adaga, pensando que no futuro teria uma continuação de Game of Thrones e essa continuação usaria a ideia dele. Não, ele teve essa ideia para House of the Dragon. Porém, já que a ideia tá na mesa, já que a revelação da adaga é oficial, por que não pegar isso e levar como pilar principal da continuação? Vê se você concorda e aí você comenta aqui embaixo.
se a canção de Gelo e Fogo for usada na continuação, eles vão poder dar um final novo não só ao Jon Snow, mas também ao Rei da Noite, que merece sim um final de respeito. Os Vagantes sempre foram uma parte da história muito interessante por conta do mistério, por conta do desconhecido, da magia. Até a origem e a motivação deles para destruir a humanidade era muito bem pensada. Sem dúvida, era para o Rei da Noite ter sido o maior vilão de Game of Thrones, mas o final não respeitou o tamanho e o peso que o personagem tinha na história. Isso aí é a deixa que a continuação tem que pegar. Tem que reviver o confronto Rei da Noite versus Jon. Essa luta tornaria Snow uma série evento. E realmente tá faltando essa luta acontecer, porque ela tá engasgada na audiência de Game of Thrones há anos. Ela quase aconteceu na temporada final, mas quando tava bem perto, quando o Jon tava frente a frente, o roteirista me faz o Rei da Noite dar as costas e sair andando. É brincadeira, né? Tá vendo? O momento é esse. Snow tem que fazer acontecer. E olha só, se quiserem, tem até como o Jon usar a Adaga da Profecia. É só colocar a Arya para participar da batalha mais uma vez e montar uma cena onde o Jon Snow tá perto da Arya e acaba pegando a adaga para golpear o Rei da Noite pela última vez. Azor Ahai, Príncipe Prometido, Canção de Gelo e Fogo, na minha opinião, e acho que vocês concordam, isso tudo trata-se de uma única profecia. São diferentes nomes para se referir à mesma coisa. O detalhe é que o nome Azor Ahai nunca foi mencionado em Game of Thrones. O termo que a série usa é Príncipe Prometido ou Canção de Gelo e Fogo. Mas no fim é tudo a mesma coisa. Agora, pode ser também que a profecia do Aegon já foi cumprida com a Arya e a profecia não necessitava de um Targaryen no trono ou de um Targaryen para dar o golpe final no Rei da Noite para ela ser cumprida. Pode ser que a profecia só necessitava da adaga em mãos. É uma interpretação válida. A Arya não é valeriana, não tinha nenhum Targaryen no trono quando o inverno chegou, porém a Arya estava portando e usando a adaga do Conquistador. Ou seja, tudo vai depender da ideia do roteirista, porque interpretação não falta. Então a pergunta que eu te faço é: você deixaria tudo como tá? Você prefere pensar que a profecia foi sim cumprida com a Arya Stark? Ou você gostaria de ver a profecia ainda se cumprindo com o Jon Snow nessa continuação? Eu prefiro essa segunda opção. Eu quero muito ver o Jon matando o Rei da Noite não só pela profecia, mas porque, como eu disse, é uma luta que tá engasgada em Game of Thrones desde o começo, e se tiver oportunidade dela acontecer, ela tem que acontecer pelo bem da história. É isso, como sempre, muito obrigado por ficar até o final e até mais.